vocês? Hoje então, no nosso especial, no Pensando Especial, aliás, Trilha de Migalhas, nós convidamos o Christian Alex de Medeiros, meu colega aqui, um amigo de trabalho, para falar um pouco sobre Jean-Paul Sartre. Vamos lá então? Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós falaremos um pouco sobre Jean-Paul Sartre, um filósofo existencialista francês do século XX e sua contribuição tanto à época quanto atualmente dentro dos seus preceitos filosóficos. Assim como eu comentei, o Sartre ele viveu no século XX na França, cônjuge foi a época também de Simone de Beauvoir, e teve seus estudos principalmente aplicados na área do existencialismo, né? De certa forma até conhecido como um dos principais expoentes do existencialismo, junto com Kierkegaard e Schopenhauer, mas Sartre ele tem uma especificidade, ele tem uma forma de escrita um pouco diferente, né? Sartre ele não se pautou, ele não se manteve apenas em textos filosóficos. Sartre também fez alguns romances, como esse que está na minha mão, que é a Náusea, e também algumas peças de teatro, né? Então ele foi muito plural em relação à sua contribuição enquanto pensamento. Esse livro, que eu falei um pouquinho mais cedo, né? Um pouquinho antes aqui, a Náusea, ele foi publicado antes do livro principal do Sartre, que é O Ser e o Nada, e nesse livro, A Náusea, ele traz em formato de romance, né, um pouco diferente, conta a história do Roquentin, que é o principal personagem dessa história, e os seus questionamentos existenciais em relação à própria vida, em como ele estava procurando um pouco de significado às suas coisas e como aquilo lhe causava uma certa angústia que denomina-se como a náusea. Posteriormente, né, não que já não estivesse acontecendo, tanto que dentro desse romance já existem indicativos e até mesmo modelos de pensamento do Sartre que já levam àquela categorização do existencialismo que vem no Ser e o Nada, mas especificamente no Ser e o Nada ele vai trabalhar uma forma mais categórica da sistematização de como que a gente conhece, né, como que o ser humano conhece, como que o ser humano significa, e ele foi a primeira pessoa a comentar que o ser precede a essência, né? Então isso quer dizer que ele não considera aspectos inatos na construção do ser, ele considera que o ser ele se constrói a partir das suas próprias decisões. Então, com as suas tomadas de decisões, vamos dizendo que ele vai ramificando um pouco o seu conhecimento e o ser humano se constrói a partir disso, né? Um pouco contrário à sensação, não, melhor, sensação não, ao apontamento inato da coisa, onde dizia que a essência do ser humano já nasce consigo, alguns aspectos nesse formato, e o Sartre ele vai dizer que não, que a gente se constrói a partir do que a gente vive dentro das nossas escolhas. Passando um pouquinho da náusea, falando brevemente sobre o ser e o nada, dentro desse livro são duas partes, uma que fala sobre o ser e outra que fala sobre o nada, e o ser, o Sartre ele vai fazer toda essa construção, né, assim como eu tinha comentado um pouco antes, sobre a categorização do conhecimento, como que a gente conhece, como que é essa interação com o mundo, e o nada, na segunda parte, ele vai falar sobre o aspecto mais existencial da coisa, como que as nossas escolhas nos constroem também, mas uma falta de significado prévio da vida que vinha sendo trabalhado um pouco anteriormente a ele e que o significado da sua própria vida ele se dá pelas suas escolhas. Então Sartre ele vai falar muito sobre liberdade, ele vai falar sobre má fé e dentro da liberdade ele vai dizer obviamente que nós somos livres para fazer as nossas escolhas, mas ao mesmo tempo nós somos reféns das nossas escolhas, porque até mesmo quando eu decido não escolher, eu estou escolhendo, então essa necessidade de a todo momento eu escolher e me afirmar como algo, ele pode trazer também essa sensação de vazio existencial por não ter nas rédeas a minha própria vida. Em finalização, Sartre ele é então novamente esse expoente da filosofia existencialista, ele não é tão baixo astral, vamos dizer assim, como foi Schopenhauer, né? Ele também não é um positivista, muito pelo contrário.
contrário, mas ele traz uma perspectiva diferente da relação com o mundo, tanto que até hoje o seu pensamento ele é muito trabalhado, seja pela filosofia, seja também por um aspecto de tratamento da própria psicologia, pautada na obra do Sartre. Então, mesmo sendo um filósofo, um pensador recente, né, quase da virada do milênio, do século XX para o século XXI, ele ainda continua muito ativo e muito em alta em relação ao seu pensamento e à sua influência dentro da sociedade. Este foi então aqui o nosso terceiro vídeo da semana, como eu já citei desde o início, Trilha de Migalhas, falando sobre filosofia, terceiro filósofo, de um total de 5. E eu espero que vocês tenham gostado desse material aí, da excelente contribuição que o Christian trouxe aqui para o vídeo. E para esta semana, muito especial, eu te convido também, né, se por acaso você ainda não é inscrito no canal, olha ali embaixo, se inscreve no canal. Se você quiser, você pode deixar os comentários aí, né, nos comentários as tuas impressões, questionamentos, é sempre interessante. Compartilha nas suas redes sociais, né? Isso ajuda muito aqui no crescimento do Pensando, ok? Agradeço a atenção de todos, forte abraço e até amanhã no nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.